Olá, gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A videoaula de hoje vai ser sobre as diversas formas de família e seus impactos culturais na sociedade. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, precisa fazer uma redação sobre esse tema ou só tá aqui por curiosidade, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com o repertório sociocultural e nós vamos começar com uma série chamada Gilmore Girls. Muito provavelmente vocês já ouviram falar ou já acompanharam, se não acompanharam, pelo menos já ouviram falar. Que é a história da nossa protagonista chamada Nossa senhora, o nome da mulher é difícil, gente. Lorelai, que engravida com 16 anos e ela opta por não se casar por conveniência. Ela simplesmente decide criar a filha sozinha, mesmo recusando até a ajuda dos próprios pais. Ela toma essa decisão. Na verdade, isso é uma representação de um tipo de família, porque nós temos mais de 19 tipos. O IBGE deixou claro, gente, que ainda não se esgotaram todas as possibilidades. Mas é o que nós chamamos hoje de mãe ou pai solo, que são aquelas pessoas que criam os filhos sozinhos. Então é um exemplo de repertório que você pode usar na sua redação. O segundo repertório sociocultural eu sou suspeita para falar porque eu amo esse filme. Eu não sei quantas vezes eu vi esse filme. É um filme chamado Matilda. Ele é muito bonitinho mesmo. Claro que ele é infantil, ele trabalha ali no lúdico, mas ele também é um exemplo de famílias contemporâneas. Nós temos a figura de Matilda, que é uma menina superdotada, em que ela não se encaixa no ambiente original e ela cria uma afinidade com a professora da escola em que ela frequenta. E aí, já vou dar spoiler, gente, o filme tá aí tem muito tempo, se você não viu, veja, ou então confia em mim. No final da história, ela pede, para ser adotada pela professora, que a adota prontamente. Então, a adoção também é um tipo de constituição familiar contemporânea. Você pode usar esse exemplo aí. O terceiro repertório é uma série chamada Grace and Frankie, que também fez muito sucesso. E é um exemplo de família mosaico. É claro, é uma comédia muito boa, gente. Vocês precisam ver porque ela traz aquele humor fácil de compreender, sem maiores dramas, muito bem interpretado. E, na verdade, é o que a gente chama de família mosaico. Nós vamos ter dois casais, esses casais têm filhos. E, na verdade, esses casais se separam porque o marido de uma era amante do marido da outra. E eles decidem anunciar que eles eram amantes. E aí vira um conjunto, um grande bloco, de amizade e também de relacionamento. Aqui também entra a questão do relacionamento homoafetivo. Então, aqui a gente pode usar como um tipo de repertório também para aquela família denominada mosaico. Agora nós vamos para o desenvolvimento. É bem verdade que, com o passar do tempo, as famílias vão tomando uma nova dinâmica, uma constituição diferente. Isso se deve a uma mudança social, óbvio. Nós temos a questão do divórcio, que facilitou aquilo que era bem tradicional, como também todo um cenário em que nós vamos vislumbrar papéis alternados aí entre homens e mulheres. Consequentemente, com esses papéis alternados, nós vamos ter uma questão de constituição familiar. A família, ela deixa de ser aquela família tradicional, considerada tradicional, em que nós vamos ter a figura centralizada no pai, na mãe e nas crianças. Hoje, nós consideramos família todo o laço afetivo. O laço afetivo, a convivência, tudo isso para o IBGE é considerado como quadro familiar. Sendo assim, eu mencionei para vocês a questão da mãe solo, do pai solo, é considerado uma família contemporânea. Ou mencionei para vocês também a família mosaico, que nós temos às vezes um que já teve uma família que se casa com o outro e aí junta todo mundo.
E aí nós vamos ter o mosaico. Nós temos a família homossexual que tem, graças a Deus, a opção de adoção hoje em dia. Então também é constituído uma família contemporânea. Nós temos também famílias, por exemplo, que são as avós necessariamente que tomam conta de toda a família. Muita gente vira para você, mas peraí, Liliane, eu morei durante 4 anos numa república, eu posso considerar isso uma família? Se houver um convívio social, um laço de afetividade, sim, é considerado uma família. Então, quer dizer, são N possibilidades que vão fazer com que nós tenhamos uma diversidade enorme de famílias contemporâneas no Brasil, não só no Brasil, né, gente, no mundo. Posto isso, é bom deixar claro que quando eu falo família tradicional, é aquela família que ela era determinada pelo gênero, era assim que funcionava. Então nós vamos ter o gênero masculino como representante e provedor. Nós temos o gênero feminino, que era que tomava conta dos filhos, lembrando que os filhos também eram considerados até propriedade. Esse é o modelo que a gente chama de tradicional. Não necessariamente essa palavra tradicional é uma desvalorização dos outros modelos, em hipótese nenhuma. Na verdade, é só um termo para designar algo. Sendo assim, com a mudança no cenário e na visão do que é o gênero, e aí a gente entra num outro assunto para uma outra aula. Aliás, nem entramos, porque já tem aqui no canal, se eu não me engano, uma aula sobre identidade de gênero. Se tiver, eu vou deixar um card para vocês aqui, aí vocês deem uma olhada. Com essa discussão e com as mulheres que saem do papel de mães e esposas para ocupar o mercado de trabalho, nós vamos ter uma dinâmica diferenciada nos papéis familiares. Então, aquela que tinha por função só cuidar dos filhos, hoje ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela pode optar por não ter filhos. Existem casais que optam por não ter filhos. Eu mesmo conheço um casal que optou por não ter filho. Eles simplesmente falaram, não, a gente não quer, e tudo bem, tudo legal. Constitui um tipo de família do mesmo jeito. E nós vamos ter essa mulher mais dinâmica, que ela sai, vai trabalhar, ela se torna provedora da família. Nós temos uma outra questão de que o homem era o provedor, ele tinha que colocar o dinheiro em casa e ponto, era isso. Hoje não. Hoje os homens estão mais participativos, eles ajudam, eles cozinham, e diga-se de passagem, os que eu conheço cozinham bem, tá, gente? Eles cozinham, eles arrumam casa, cuidam das crianças. É muito comum essa divisão de tarefas. Quando há divisão de tarefas, muito embora, temos que pensar que o cenário ampliou, a participação das pessoas na sociedade também dinamizou. Consequentemente, os grupamentos, ou seja, as famílias, elas também se modificaram no âmbito como um todo. Bom, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau!